Graças a Deus. Queridos, nós vamos até o mês de julho. Nas férias escolares, nós encaixamos as férias escolares com as férias do Instituto, até porque a maioria aqui são pais, mães que têm crianças na escola, e eu creio que nós teremos a próxima matéria agora, uma disciplina muito gostosa chamada Conhecendo a Família Cristã. Então nós vamos conhecer a família cristã, o que é família, como é uma família cristã, os conceitos da família, tudo isso com base na Bíblia, na palavra de Deus. E a matéria de submissão e autoridade, queridos, me ajudou muito, e vai ajudar você também, porque, irmãos, quantas coisas nós sofremos, quantas coisas nós perdemos por ignorância. Não é por maldade, não é porque somos ruins, assim, aquela ruindade no sentido de maligno, não. Muitas vezes nós erramos, irmãos, porque nos falta conhecimento. O povo de Deus perece porque falta conhecimento. E muitas vezes, queridos, deixamos de usufruir, deixamos de aproveitar, deixamos de viver um momento, recebemos até algo de Deus, irmãos, porque se existe alguém capaz, preste atenção, se existe alguém capaz de roubar aquilo que Deus tem para nós, somos nós mesmos. Aí pode ser das mais variadas maneiras. Aqui a gente fica com a ignorância, ou seja, o fato de não conhecermos, e por não conhecermos submissão e nem autoridade, muitos de nós procede com atos de rebeldia. Somos rebeldes da nossa casa, somos rebeldes como esposa, somos rebeldes como marido, somos rebeldes como pastores, como liderança, somos rebeldes como liderados. Por quê, irmãos? Porque não sabemos o que estamos fazendo, e a gente sofre o dano, do mesmo jeito, só não sabe por quê. Porque Deus não toma ninguém por inocente. Quem está entendendo, queridos? Ninguém é inocente. E submissão e autoridade, irmãos, é coisa muito séria. Você sabe o que derrubou Lúcifer da glória? Sabe o que foi? Vamos lá. Rebeldia, desobediência, mas esquecendo todos os demais adjetivos, irmão, o que destruiu, o que causou o dano na terra até hoje, no céu também, foi princípio de insubmissão, rebeldia. Irmão, se existe um pecado que a igreja, estamos falando agora como corpo de Cristo, como igreja, Ana Paula, se existe um pecado que a gente não pode admitir na nossa vida, nenhum deles a gente pode admitir, amém, queridos? Mas esse a gente, pelo amor de Deus, já vigiar, mas vigiar muito de perto, é para não entrarmos em princípio de rebeldia. E isso nas mais variadas áreas. Rebeldes como patrões, rebeldes como funcionários, rebeldes como amigos, como esposo. E a gente vai nessa matéria, irmão, trazer alguns exemplos, trazer também algumas referências, trazer para a prática do nosso dia a dia e entender que muitas vezes nós estamos sendo rebeldes. Aí vai poder observar e olhar para a nossa vida, de alguns nós que na nossa vida foram dados, por causa da nossa insubmissão, por conta da nossa rebeldia. E eu digo uma coisa a vocês, são nós que necessitamos muitas vezes voltar e desatar alguns nós, porque, irmão, tem coisas que se a gente não voltar e não desatar o nó, a gente vai estar enganchado o resto da vida. Tem áreas na nossa vida que só avançamos quando desatamos os nós. Eu estava conversando com o Gessé na aula passada ali fora, a gente tomando um cafezinho, eu olhei para Gessé, eu me considerando já um velho, né, e Gessé também, quase morrendo, né, Gessé, nós estamos com 50 anos de idade, e eu conversando com o Gessé, eu disse, Gessé, a gente não pode mais errar. Eu lembro-me, pastora, que eu era um jovem empresário, funcionário de multinacional, e fora isso eu tinha várias empresas. Meu amigo, para mim abrir uma empresa e fechar era ligeiro demais. Eu abri um posto de gasolina, depois fechava e abria outro, quando eu fui ver eu estava com a rede de 4 postos, e abri outra coisa, e quando eu ia era restaurante, e era não sei mais o que, irmão, não tinha medida, e aquilo não me causava, mas eu não estava nem aí, meu irmão, não deu, fecha,
Eu lembro que eu tinha um sócio no despósito do interior, eu não tinha condição de ir lá, então eu botei um sócio, na hora que eu disse, vamos vender, o cara quase morre, ele quase tinha um parto e morria. Rapaz, como é que tu faz? Meu amigo, o negócio é assim, chegou, dá lucro, puxou, não deu, vende. Mas hoje na nossa idade, Jéssica, chega um ponto na nossa vida que a gente não pode mais se dar o luxo de errar não, meu irmão, pela própria idade, pelas próprias circunstâncias. Uma volta para trás hoje, na vida que nós estamos, no limiar da vida que nós estamos, às vezes custa muito caro. Então tenhamos cuidado, Cezinha, porque na nossa idade um passo para trás significa 10 anos de vida, que não se recupera mais. É por isso que até para me trocar o meu Export, que hoje está na oficina com pneumonia, eu olho para o bichinho e digo, troco, não troco, vou, não vou, vai para lá e para cá. Por quê? Porque uma tabocada errada na nossa idade, meu. Você não é jovem, você tem 21 anos, né, meu? 22 anos, é uma criança. 12 anos, tem 15. Esse aqui, meu Deus, vai até casar. Olha, pode errar, vai casar agora, né, filho? Pode errar não, né? Está aprendendo. Mas chega um ponto na nossa vida que não podemos mais nos dar o luxo de tomar decisões sem paz, sem plena convicção de pelo menos estarmos sendo guiados pelo Espírito, termos um discernimento espiritual, termos um discernimento no nosso espírito de que Deus está envolvido naquele negócio. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, diga um amenzinho aí pela fé, nem que você não creia. Juliana sabe o que eu estou dizendo, hein? Né? Trabalha no ramo que eu trabalhei, né, Juliana? Eu estava no multinacional, era convidada para outra, era ligeiro demais. Quanto é o salário? Então, pode puxar cá, porque vou na hora. Outros eu digo, que melhor que não vou não. Quem está entendendo então? Então, mas hoje não. Hoje não, queridos. Eu estava conversando isso com o Maciel hoje de manhã, fui fazer uma visita a ele hoje. Ver Maciel ganhar dinheiro é bonito, rapaz. Ver Maciel ganhar dinheiro. Na loja, só entrando, pai, Maciel, só botando na bolsa, na gaveta, é maravilhoso. E eu fui lá, e a conversa era essa, né, Maciel? Propostas que ele recebe, que ele ouve, ele olha, não, tenha calma. A coisa não é assim. No passado talvez, hoje. Então entender submissão, entender autoridade, nos salva de uma vida de derrotas. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Moças que vão casar, rapazes que vão casar, aqueles que estão à procura de um relacionamento, cuidado. Atitudes e decisões que vamos tomar, todos devem ser baseadas num conceito muito simples e básico, regra da palavra, de estar debaixo de uma autoridade e debaixo de uma submissão, porque senão você está correndo um sério risco. Mamãe diz na sua eloquência, mamãe é formada, amém, queridos? Na faculdade lá de Serrinha dos Pintos, ela diz, leva uma tabocada, e depois de levar a tabocada, meu filho, aí a coisa pega. Então, queridos, na apostila você pode abrir na página número 1, autoridade e submissão, não tenha nenhuma dúvida, que procede do coração de Deus, diga amém. Deus, quando decidiu criar o homem, ele chegou, olhou assim e disse, eu vou criar o homem. Aí, quando o Espírito Santo chegou, aí o Espírito Santo olhou e disse, como é que pode, Deus? Aí Jesus, vem cá, o que foi? Disse, o que Deus fez? Criou o homem. Foi assim que Deus fez? Sim ou não? Não, queridos, o que Deus fez? Deus primeiro, antes de criar o homem, ele sentou. Quem crê que Deus se senta? Deus pode fazer o que ele quer, ele senta, ele se levanta, ele corre. Mas eu imagino que Deus tenha na sua sabedoria, no seu poder, na sua onipotência, na sua glória, na sua majestade, Deus, e está escrito, eu posso falar porque está escrito, Deus diz assim, ei pessoal, vamos lá ver aqui, Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não foi assim, queridos? Então um princípio de autoridade, um princípio de submissão, é haver concordância nas partes. Ora, se o homem
faria parte da Trindade, a Trindade teria que estar envolvida naquilo. Quem está entendendo, queridos? Então Deus não criou o homem, Jesus descobriu depois. Ó, Roberto, Jesus ficou invocado. Como é que pode? Como é que Deus faz um negócio desse? Não, irmãos, os três estavam envolvidos naquilo. Atenção, marido e mulher, nunca faça nada sem ouvir a sua parceira. Eu vou pichar agora, mamãe usa esse termo, pichar uma maldição para você. Toda vez que você faz um negócio sem ter concordância do seu parceiro, tem 90% de dar errado. Juliana dá errado. Olha, fazer um negócio escondido da mulher ou do marido, parece que dá azar. Dá azar. Eu não sei o que é isso não. Irmãos, a bênção de Deus consiste nesta unidade. As pessoas leem o Salmo de número 1 e às vezes não conseguem entender, que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em briga. Em quê? Em comunhão, em união. E o salmista nessa poesia, ele diz, é como óleo precioso que desce sobre, ela não achou não, Salmo 133, é 133, né, pastora? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Viver em união não é passar férias, não é sazonal, não é só no São João, não, é viver. É muito bom que vivamos em... Por quê? Aí no decorrer ele diz, viver em unidade, viver em comunhão, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão, que desce ao ponto de ir até as orlas das suas vestes. Coisa linda isso, né? Deixa eu ver como é que diz aqui na versão de Eugene Peterson, que é uma versão nova da Bíblia, chama-se A Mensagem. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. Deixa eu ver como é que Eugene Peterson fala aqui. Ele diz, é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção. Meu Deus do céu, esse cara é crente demais. É como o óleo caríssimo da unção que é derramado na cabeça, que desce pela barba de Arão e desce até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o óleo de Hermon. Vamos lá? É como o óleo de Hermon que desce aonde, queridos? Sobre os montes de Sião. Onde é Sião, hein, querido? Sião não está aí à toa não, irmãos. Sião era um pequeno reduto que existia em Jerusalém. Dentro de Jerusalém tinha um pequeno reduto, chamava-se Hebron. Dentro de Hebron tinha um pequeno reduto, chamava-se Sião. É lá onde Davi adorava. Amém? É lá onde a glória de Deus era derramada, naquele santíssimo lugar, naquele tabernáculo. Então, porque ali, lá onde existe unidade, lá onde existe concordância, lá onde existe comunhão, onde você concorda, onde você para, você conversa, irmão, não é obrigado a concordar não, amém, queridos? Às vezes a gente discorda, sim ou não? Discorda ou não? Às vezes discordamos, e a gente vai lá e dialoga, puxa para lá e para cá, mas quando existe a bênção, quando existe a unidade, quando existe a comunhão, vai descendo sobre tudo isso, vai até aonde? Cabeça, barba, desce até as vestes, e ali, naquele lugar que tem comunhão e tem unidade, Deus derrama o quê? A bênção, irmão? Diga comigo, é a bênção e a vida. Não é só a bênção. Sabe por que não é só a bênção?
Sabe por quê? Não é só a bênção. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que na sua rua tem um macumbeiro que bate tambor a noite todinha, faz despacho, passa a noite todinha lá, fumando charutão lá, tomando cachaça, fazendo macumba para matar A, B, C, D, mora na tua rua, às vezes tu nem sabe. Tu sabia que ele é tão abençoado como você? Sim ou não? Ele é abençoado do mesmo jeito que você, que nunca fez mal a ninguém, nunca bateu o tambor, nunca puxou uma macumba, nunca fumou um charuto. O macumbeiro, ele é abençoado igual a mim e a você. Amém, Zezinha? Do mesmo jeito. E qual é a prova disso? A prova disso é que choveu na sua casa. Choveu na casa de quem? Do macumbeiro. O sol nasceu só na sua casa. Por que é aquela sombra escura, aquela nuvem negra? É na casa do macumbeiro. É assim? Não, irmão, o sol está brilhando lá na casa do cara. Está lá o sol. Eu vejo uma nuvem negra, porque tem crente que vive vendo nuvem negra na cabeça dos outros. Olha, no dia que um crente disser que viu uma nuvem negra na sua cabeça, aí você diga para ele: foi a segunda pessoa que me disse isso. Quem foi a outra? O cão. O cão. Nuvem negra tem você. Satanás, sai daqui. Sobre a nossa vida existe bênção. Diga glória a Deus. Eu sei os planos que eu tenho sobre vocês. São os planos de vida e de bênção. São planos de salvação. São planos de alegria. São planos de cura. Diga glória a Deus, irmãos. Estes são os planos de Deus ao nosso respeito. Então ali quando existe unidade, ali quando existe unidade e bênção, concordância, Deus ordena a bênção e por um tempo determinado, não é isso? É para sempre. Irmãos, então o cara que está lá, o desdobrado, ele tem tanta bênção como nós temos, mas ele não tem uma coisa. O que é que ele não tem? O que é que ele não tem? Alternativa A, dinheiro. Alternativa B, ele não tem um carro novo. Alternativa C, ele não tem a bênção. Tem bênção. Alternativa D, ele não tem a vida. Quem concorda com a vida? Quem é que tem a bênção e a vida? Nós. Por quê, irmãos? Ele tem só a bênção. Ele tem o dinheiro, ele ganha o dinheiro, ele multiplica, ele enrica, ele prospera, ele faz tudo, ele vai para frente como todo mundo vai. Irmãos, ele está lá, a natureza, ele está lá fazendo aquilo que ele sabe fazer e faz bem feito, e faz melhor muitas vezes do que os filhos da luz, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que o filho da luz. A diferença, irmãos, é que nós transformamos a bênção que Deus nos dá em vida para o nosso irmão. Eles não têm, eles só têm a bênção. E a bênção que Deus me dá, eu pego essa bênção e transformo em vida para quem? Para o meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu digo: toda a bênção que eu tenho, eu transformo em vida para você. Diga: essa é a diferença. Diga para essa pessoa: essa é a diferença entre você e o cão. O cão, ele só tem bênção para os escravos dele. Mas nós não, nós transformamos a bênção que nós temos, Ana, em vida para o nosso irmão. Diga glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui hoje à noite. Tem ar-condicionado, tem poltrona. A maioria do que está aqui talvez nunca tenha pagado um preço numa poltrona dessa que está sentado. Sim ou não? Muitos que estão aqui nunca pagaram, nunca ajudaram a pagar essa conta de luz. Sim ou não? Sim. Não é porque são maus, não, é porque nunca foram assistir uma aula dessa aqui hoje, né? Mas quem estava assistindo essa aula hoje, né? A minha irmã. Oh, ela captou. Você está aqui sentado, luz, ar-condicionado, microfone, um som muito bom, Priscila no computador. O que é isso, irmãos? Ei, isso, sabe o que é, irmãos? É o sangue de muitas pessoas que foram doadas para você estar aqui hoje à noite. Doados. Cada dízimo, cada oferta que cai numa salva, transforma isso em vida para você. Você que muitas vezes não está nem aí para isso. Você que muitas vezes a gente sai da igreja nem percebe isso. Você está recebendo vida porque alguém está transformando a bênção que Deus deu para ela em vida para alguém.
E o fato de nós estarmos aqui, irmãos, é o resultado disso. E as pessoas às vezes não entendem isso, irmão. As pessoas às vezes não entendem isso. Acham que plantar, que semear não é transformar vida, bênção em vida. Preste atenção numa coisa. Veio ao meu espírito agora. Preste atenção no negócio. Para Deus funciona assim. O homem estava perdido no pecado, sim ou não? O homem não estava perdido nos seus delitos e pecados. Aí o que é que Deus fez, irmãos? Enviou Jesus, o seu Filho amado, e Ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue inocente. Jesus veio aqui e Ele trabalhou muito, irmãos. Ele trabalhou, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, e Ele derramou o seu sangue para salvar quem? Todos nós, sim ou não? Por isso, Jessé, que quando, irmãos, o que é o nosso trabalho a não ser o nosso próprio sangue? Sim ou não? Diga comigo, trabalho é sangue. Irmãos, a gente trabalha, eu não sei você, mas tem gente que trabalha 6, 8, 10, 12 horas por dia, 40, 50, 60 anos sem parar. Irmãos, o que é o salário que você recebe? É sangue ou não é, irmão? É sangue, irmão, é vida. Você trabalha no final do mês, quando chega no final do mês, a governadora Rosalba chega para você que trabalha no estado. Rosalba não, qual é o nome da outra? Aí, agora é Robson, né? Eu estou tão atrasado, né? Aí Robson chega para Jessé, né? Aí diz, Jessé, muito obrigado, vai na bênção, Deus te abençoe. Jessé é meu salário. Diz, não, pai, pelo amor de Deus. Jessé recebe o que, irmãos? O seu fruto do seu sangue. Sim ou não, queridos? Quando você vem aqui na frente, irmãos, que você deposita a sua oferta, o seu dízimo, aquilo para a instituição é apenas papel, mas quando você deposita aquilo na salva, aquilo você está depositando o seu próprio sangue. Você não entende isso, irmão? Você está derramando o seu sangue naquele negócio ali. E eu quero dizer uma coisa para você, ninguém vê não, mas Deus vê. Porque é o mesmo princípio que Jesus derramou o sangue para remir. Você está remindo, você está derramando o seu sangue para salvar outros que ainda não têm conhecimento da verdade. Então quando alguém deposita uma oferta e um dízimo, irmãos, para a igreja, sei lá o que é dinheiro. Mas para nós estamos dando nosso sangue. Dê um glória a Deus por isso. Levanta suas mãos aos céus e obrigado, Senhor, pelo privilégio de eu transformar a minha bênção em vida para o meu irmão. E é assim que nós transformamos bênção em vida. Quando muitos pensam que a gente está dando dinheiro, a gente está dando o nosso próprio sangue. Ai, que coisa linda. Por isso que nós somos um tipo de Cristo aqui na terra. Sim ou não, queridos? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, tu és um tipo de Cristo. Diga, é por isso que o diabo te odeia tanto. É por isso que eu sou odiado, porque quando o diabo olha para mim, ele vê que é em Cristo. Nós somos pequenos cristos. A palavra diz assim, queridos. Tem versões que diz pequenos deuses, que isso é uma blasfêmia para a maioria dos cristãos. Mas é o que a palavra diz, nós somos segundo Cristo. Irmãos, eu tenho culpa de Deus me fazer a imagem e semelhança dele? Diga comigo, tal pai, tal filho. O cão me odeia por isso. Quem está entendendo, queridos? Então, assim como Cristo derramou o seu sangue, eu pego e derramo o meu sangue todos os meses. Cada oferta, cada dízimo, cada oferta que eu semeio no reino, eu estou dando o meu próprio sangue, porque aquele é fruto do meu trabalho. E eu quero dizer uma coisa a você: quando o seu sangue bate naquela salva, eita, os céus respondem. Vou dizer de novo, os céus, todos eles, tem um bocado, respondem com sinais, com prodígios e com maravilha na tua vida, porque você não está fazendo negociata, você está simplesmente dando o seu próprio sangue. O que é isso? É transformar bênção em vida. Vida para quem? Para mim mesmo? Não é vida para mim, irmão? É não, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. O fruto que você produz, você não come.
Uma irmã que disse amém, obrigado, irmã, Deus te abençoe. Quem foi? O resto não creu. Foi você lá atrás, foi, só podia ser você, irmã. Eu vou dizer uma coisa, olha, o fruto, Roberto, que você produz, quem come são os outros, você não come, você fica só produzindo. Os outros é que comem do teu fruto. Você já viu uma árvore comer do próprio fruto dela, irmão? Quem come são os outros. Diga glória a Deus. Mas tem um detalhe, você também se alimenta de quê? De outros frutos. Essa é a multiforme graça de Deus, onde todos nós produzimos, alimentamos os outros e somos alimentados. Cada um produz, transforma bênção em vida, transforma bênção em vida, transforma bênção em vida. Este é o princípio da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Então, querido, submissão e autoridade, ela nasceu no coração de Deus. Ela alavanca, ela destrava, ela liberta-nos em áreas que não tem nada a ver com isso. Áreas que nós estamos escravos, somos escravizados por áreas que nós nem ao menos sabemos que estamos escravizados. E hoje nós vamos aprender, pelo menos nessa área, como destravarmos a nossa vida em relação à insubmissão que muitas vezes praticamos e a quebra de autoridade que muitas vezes fazemos na nossa vida. Então, irmãos, tudo isso é baseado em princípios. E o que é um princípio? Nem trouxe meu lenço, né? Trouxe não. O que é o princípio, queridos? Princípio, queridos, é um conjunto, no ramo do direito, aqui nós temos advogados, né? Conjunto de normas, de regras, condensados, estabelecidos, e que não se pode quebrar. Ninguém pode quebrar princípio. Quem quebra princípio sofre o dano, sofre uma sanção. Sim ou não, queridos? Princípio é um negócio que não se pode quebrar. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, sofremos a consequência disso. É ou não é, queridos? Você entra numa rua, aí o guarda para. Rapaz, você tem uma seta dizendo que você não pode entrar aqui. Uma multa, o cara pega logo o talão. Aí diz, homem, pelo amor de Deus, eu sou crente, sou da missão Vida e Paz, você não conhece não ali perto da... o guarda diz, conheço, já fui lá várias vezes, e ele continua fazendo a multa. Mas meu amigo, eu não vi a placa. Você não viu, mas está lá. Ou em outras palavras, você não viu de besta, vai sofrer a multa do mesmo jeito. Então o fato de você não ver, ou deixar de ver, ou não ver, não isenta você de receber a multa. Quem está entendendo, queridos? Muitas vezes, irmão, nós sofremos, mas eu não sabia, eu não vi, meu Deus do céu, como é que eu deixei passar um negócio desse? Sofremos o dano, quebrou o princípio, sofre o dano. E eu quero dizer uma coisa para você, para isso não há acepção de pessoas. Lembrei-me agora de um versículo, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 25, diz assim: aquele que pratica algum dano, aquele que pratica alguma injustiça, aquele que pratica algum tipo de quebra de autoridade, de princípio, que transgride. Colossenses capítulo 3, versículo de número 25. Aquele que pratica um dano, uma injustiça, aquele que quebra um princípio, a palavra diz o quê? Que ele receberá a paga com o mesmo tipo de injustiça praticada. Mas para o cara não é pastor, não tem problema. Mas o cara é papa, não tem problema. E tem muito crente, irmãos, que usa o termo errado, diz assim: aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, a partir de agora não vai sofrer mais o dano. Vai. Agora com Cristo é diferente. Quem está entendendo, queridos? Aí Deus transforma aquilo, aí Deus reveste aquilo, Deus muda o quadro de alguma coisa, Deus ameniza, Deus te capacita, Deus te levanta, Deus te forja o caráter, Deus te ajuda, Ele está com você, mas sempre
tem um negócio que a gente vai ter que arcar. Quem está entendendo, querido? É a injustiça que fez. E para isso é para algumas pessoas, é verdade? Não? Para quem é? Vocês estão lendo aí ou eu estou doido? Para isso não há o quê? Acepção de pessoas. Então presta atenção nesse negócio. Nós vamos sair desses dias, esses 3 ou 4 aulas que nós vamos ter aqui. Nós vamos passar a ter muito cuidado nas decisões que nós vamos tomar, nas respostas que vamos dar. Porque para cada decisão que tomamos, queridos, nós vamos viver e colher fruto daquela decisão. Irmãos, olhe, hoje estou com 50 anos de idade. Eu estou passando por coisas hoje que eu não era mais para estar passando. Por coisas que eu fiz quando tinha 23 anos de idade. Quando eu era um boy. Quem está entendendo? Então, chegou um tempo na minha vida que eu comecei a plantar outras sementes, para que eu começasse a colher lá na frente coisas diferentes. Quem está entendendo? Eu planto boas sementes, eu vou colher bons frutos. Quem está entendendo aí, irmão? Pelo amor de Deus. Então chega um ponto na nossa vida que a gente tem que amadurecer, para ir começando a fazer coisas diferentes, para ir colhendo também resultados diferentes. É por isso que tem gente, irmãos, que parece que é mais abençoado do que o outro. Não, irmão. É não. Todo mundo é abençoado do mesmo jeito. Quem está entendendo? Você já ouviu falar nisso? Mas fulano é abençoado. Não, é porque ele fez menos besteira do que você. Muito menos. Sim ou não? Rapaz, fulano ele não, é porque quando ele fazia o negócio, ele parou, ele pensou, ele analisou. E a maioria de nós age assim, analisa a coisa no tempo. Tem que tomar uma decisão, aí vê só naquela circunstância, naquele momento. Esquece que vive num país de uma ciranda terrível, de uma inconstância econômica estúpida. Esquece que vivemos num país em que, meu Deus do céu, esquece, irmãos, que as coisas que daqui a um ano já não são mais como foram propostas. Quem está entendendo, queridos? Até a medicina, já você sabe disso, é médico, sabe que a medicina até são verdades transitórias, não é, já certo? Um dia desse eu ouvi dizer que agora comer ovo é bom para a saúde. Eu me criei, irmão, lá em casa, mas só pode comer um ovo por dia ou por semana, porque o ovo, você fica com bucho igual o ovo, não é? Mamãe dizia assim, não pode comer muito ovo, não pode comer muito aquilo. A medicina são verdades transitórias, vão se transformando naquelas leis apenas para fins didáticos, para ensinar. Mas amanhã o que era ruim hoje é bom. Aí agora estava com reportagem agora, vinho, suco de uva. Eu acho que nunca venderam tanto suco de uva no Brasil como agora. Não, suco de uva tem muita glicose, tem muita coisa. Hoje, descobriu que o suco de uva é quase Jesus. É quase. Tem até a cor do sangue. O cara que não toma suco de uva, ele está morto. Então são verdades, irmãos, que vão mudando. Então não se apegue a isso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos tomar decisões baseadas na justiça, tomar decisões baseadas na palavra. Eu tive uma conversa pastoral hoje, na minha casa, com pastores da nossa igreja. Pelo menos, eu já conversei com 2 pastores hoje, porque todo pastor ele tem um púlpito, mas ele também tem a mesa. Diga amém, querido. O pastor precisa ter um púlpito para ensinar como hoje à noite, mas ele precisa ter a mesa também, a mesa onde ele senta e conversa e chora e troca as ideias. E uma conversa que eu tive hoje com um dos pastores, na minha casa, a gente comendo um feijão, e ele com umas ideias bonitas, porque pai, lá eu só escutando. Aí eu, né? Porque eu tenho uma cara de besta muito grande, amém, irmãos? Quem olha para mim e diz assim, não besta. Eu lá, é porque, veja bem, é porque pai, Quando ele terminou, eu disse, meu irmão, é o seguinte, isso é muito bonito, mas o nome disso chama-se humanismo. É muito parecido com cristianismo, mas é humanismo.
decisões baseadas, doutrinárias, baseadas no humanismo, não, porque não é muito assim não, tem que ver a visão poética da palavra. Visão poética é uma confusão. Eu quero tem que ser igual como a palavra diz. Diga glória a Deus. A palavra diz, não abra mão daquilo, irmão. É porque a visão poética diz assim, ele não pode ser assim, pode ser assim. Se a palavra diz que diga glória a Deus. Nós temos que ser guiados pela palavra, irmão. E a gente vai se acostumando com doutrinas, e a gente falando daquele hino que ele veio concordar, que não concordava muito com o hino e tal, porque tem um hino que diz: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que trago em você. Quem já cantou esse hino aqui? Mas veja bem, pastor, a visão poética do cantor, ele estava dizendo que o pecado não consegue esconder as marcas de Jesus. Ele consegue. Se existe uma coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus, é pecado. Às vezes a gente vai se acostumando, não, que é isso, o pecado não consegue esconder, não. Aí a gente começa a carregar pecados de estimação. Quem já ouviu falar nisso? Aqueles pequenos pecados de estimação que a gente carrega como aquele bebê. Meu pecadinho, pecadinho, menino, meu pecadinho, não faz mal a ninguém. Não atinge a ninguém, é seu. É aquele pecadinho que você carrega. Aí você escuta uma música dessa, diz: o pecado não consegue esconder as marcas de Jesus. Essa música é minha. Então isso parece muito com o cristianismo, mas é humanismo. Se existe uma coisa, irmãos, que rouba de você a comunhão com Deus, é pecado. Pecadinho de estimação são os piores. Aquele que não faz mal a ninguém, só você. E você carrega ele ali. E se alguém diz: irmão, deixa disso. Não, deixa. Isso não faz mal a ninguém. E é um carinho com aquele pecado. Ninguém mexe nele. Meu pecadinho de estimação. Dá um filme, não dá? Tem algum cineasta aqui? Comece a produzir. Pecados de estimação. Faz mal a ninguém. Aí você vai carregando ele, você vai se acostumando com ele, e aquilo vai roubando de você, e aquilo vai roubando, aquilo vai minando de você, e com um pedaço você está vivendo um cristianismo que não é mais cristianismo, é humanismo. É aquilo que satisfaz o teu ego, é aquilo que satisfaz o teu coração, é aquilo que posiciona você e deixa você confortável, porque aquilo não está incomodando ninguém, não. Você está na igreja, você está dando dízimo, você está tomando a ceia, você está ali vivendo uma religião que parece que é cristianismo, mas vai vivendo uma vida carregando aqueles pequenos pecadinhos, e às vezes é só um que você carrega com tanta estima, não faz mal a ninguém, e vai vivendo vida e anos e anos e anos carregando aquilo. Aí chega o tempo que você para, olha para trás. E quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Cuidado, meu irmão. Não confunda cristianismo com humanismo. Diga comigo: o cristianismo é radical. Glória a Deus. Irmãos, a palavra é radical. Todo crente é fundamentalista. Sim ou não? Eu não estou falando, eu vou usar um termo aqui, mas não, que eu não posso escandalizar, né? Amém? Mas eu não estou falando de ser um crente escolado, um crente legal, sapatinho vermelho, correntinha de ouro, camisinha de Wolverine, sandalinha de couro. Não estou falando isso não, irmão. Eu estou falando fundamentalista, radical, contra aquilo que fere a integridade da palavra de Deus. Irmãos, feriu a integridade da palavra, feriu aquilo que está escrito, feriu aquilo que rouba você da comunhão. Corra, não fique, não aceite, não se acostume com isso, porque rouba de você o melhor de Deus aqui na terra para você. E Deus tem coisas boas para você. Deus tem o melhor para você nessa terra. Deus tem coisas boas para você aqui. Diga amém, pelo amor de Deus. Deus tem coisas excelentes para viver aqui na terra. Deus tem coisas boas aqui. Deus tem cura para nós, amém, queridos? Deus tem prosperidade, Deus tem vida e abundância, Deus tem gozo, tem paz e alegria, irmão. Deus tem tudo isso para nós, irmãos. Agora, uma coisa que você não pode abrir mão é daquilo que está escrito na palavra.
E o diabo viu que o espiritismo é uma diferença muito grande do cristianismo. O budismo é um extremo, aí ele pega e inventa o humanismo, que é um negócio muito assim, não. Cita a Bíblia, tem pastores, tem o mesmo culto, tem o nome igreja, missão evangélica, recanto das emas. Está lá, é a mesma coisa. Tem culto de crente, tem ceia de crente, tem pastor de crente, tem tudo no mundo, tem ar-condicionado, tem carteirinha de crente. Mas a doutrina é com base no conforto. Irmãos, culto que você sai conformado com você mesmo, está errado. Instituto bíblico que você não é impactado, aula que você não é impactada com a verdade, aula que você não sai daqui e diz, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito na minha vida. Isso não é evangelho. O evangelho sempre vai questionar você, o evangelho sempre vai pegar você e puxar você e tirar e você colocar você aqui. O evangelho sempre vai tirar do nosso conforto, dizer assim, ei, não é assim, levante a cabeça, tome um posicionamento, essa palavra não é essa, diga amém, pelo amor de Deus. O cristianismo é radical, irmão, só que é um radical que você anda legal, cabelão escovado, não é não? Óculos de Wolverine, carrão de luxo, dando glória a Deus, não é não? Médico, engenheiro, advogado, tirando onda por aí, amém, ganhando muito dinheiro, diga glória a Deus. Quando eu disser um negócio desse, você dá um amém, porque puxa para você, amém? Agora, sem carregarmos na nossa sacola, na nossa mochila, a doutrina diabólica do humanismo, que se conforma com palavras que parecem serem cristãs, mas não são cristãs, são diabólicas. E nós vamos ver já no diálogo que o diabo teve com Eva. Você está pensando que o diabo, quando foi conversar com Eva, para inserir a semente da rebeldia, foi assim? O diabo disse, esse Deus não está com nada, você é uma mulher invocada, você precisa tomar uma decisão. O diabo fez assim, fez, irmão? Fez nada. Realmente não está escrito que é assim, Maria? Aí Eva disse, está escrito. O que é humanismo? É trazer a palavra e no meio daquela palavra pega vocês e pega assim aí. É um pequeno, veja bem, mas pode ser assim também. Juliana, vamos fazer assim, né? Mas se tu fizer assim também, tá legal. Tu vem para a igreja, mulher, aqui, tu vem aqui, fica aqui. Aí na quinta-feira tu pode dar aquela, mas na sexta venha. Eu vi de um pastor que eu quase me levanto e ir embora. Eu vi com os meus 2 ouvidos, só tenho 2. Meus 2 pulmões. Sabe o que ele disse? É o seguinte, meu irmão, pode vir para o culto, jovens, venham para a igreja aqui, eu quero vocês aqui. Se não sabe, se vocês quiserem ir para a boate, pode ir, não tem problema não, agora domingo esteja aqui. Não pense que tem isso, não que tem. Quando terminamos o culto, aí nos reunimos todo mundo para encher a cara. Não, a gente está na igreja, a gente fez o nosso papel. Agora quando terminar aqui, a gente vai encher a cara, porque vamos nos alegrar um pouquinho, né, irmão? Quem está entendendo? Isso fere e traz para nós aquilo que a gente denomina como quebra de princípio. Diga glória a Deus. Então eu estou na página número 1 ainda, não estou? Quem crê que eu vou sair dessa página agora? Vocês estão crendo mais que eu. Eu vou sair dessa página agora. Autoridade, obediência, submissão, rebelião. Autoridade, irmãos, é um termo que é outorgado, que é dado. Autoridade é algo que é dado, que é outorgado, que é dado para alguém para liderar, para governar, para chefiar, para administrar, para conduzir quem? Outras pessoas, sim ou não? Então, irmãos, é um direito que é legal. Diga comigo, a autoridade é um direito legal. Amém, Jessé? Direito legal. Ninguém questiona isso. Daqui um pouquinho a gente vai ver que toda autoridade é constituída por Deus. Sim ou não? Obediência. Simples, obedecer, o ato de obedecer, de observar a autoridade e não se rebelar contra ela.
Submissão do mesmo jeito, respeitar as autoridades, obedecê-las, concordando ou não com elas, você vai estar submissa à autoridade dela. E rebelião é o contrário de quem, queridos? É o contrário de submissão. Então, todo ato que você se levanta contra a autoridade é um ato de rebelião, é um ato de insubmissão, é o mesmo ato praticado por quem? Por Lúcifer. No céu ou na terra? No céu. Amém, queridos? Eu tenho uma observação aqui para fazer. Os irmãos estão vendo na apostila, parte 1, tem um nome, observação, sim ou não? Ou observações. Então a primeira que a gente faz aqui, irmãos, o comentário é que a submissão bíblica, ela sempre envolve o que? Respeito, e ela sempre envolve obediência à autoridade. E aqui no caso, no Instituto Bíblico Missão Vida e Paz, viu, Aninha? Nós estamos falando em autoridade e submissão com base na palavra de Deus, sim ou não? A gente não vai falar aqui, irmão, de leis, do ECA, da lei do trânsito, da lei dos idosos, não, a gente não vai falar sobre isso aqui não. A gente vai falar, trazer para a base, amém, Sandra? A base aqui, na palavra de Deus, e vamos tratar um pouquinho de submissão à autoridade em relação à vontade e o querer de Deus para nossas vidas. Diga amém, pelo amor de Deus. Então, quando uma pessoa obedece, preste atenção aqui, que isso vai cair na nossa avaliaçãozinha, para ver se a gente aprendeu mesmo. Quando a gente obedece, é a primeira observação. Quando a gente obedece a uma autoridade, a um líder, quando a gente obedece a algum governante, mas obedece reclamando, obedece injuriando, obedece indignado, está obedecendo, sim ou não? Sim. Mas a pergunta é essa: mesmo fazendo isso, ele está em rebelião ou não está? Está. O cara está obedecendo, mas ele está reclamando, falando mal, esperneando, amaldiçoando. Então, embora ele esteja obedecendo, ele está em princípio de quê? De rebelião. Atenção, queridos, por favor. Principalmente coisas relacionadas ao reino de Deus. Por favor. Nunca esteja debaixo de autoridade, esteja debaixo da bênção de um lugar, de uma pessoa, em que você até está lá, mas você não concorda muito com aquilo, você não acha muito legal aquilo às vezes você está ali, mas meu Deus, você está até obedecendo, você está até legal, mas se você insistir e continuar ali, o nome é princípio de quê? De rebeldia. Porque você não se submete. Não é verdade? Nós conversamos sobre isso. Não foi esse casal que conversou comigo alguns anos atrás, não foi? Foi justamente sobre isso. E eu recebi esse casal aqui na igreja e todos conhecem o testemunho deles. Difícil você estar num lugar onde você está certo, tudo bem, está certo. Aí você vai e detona mesmo, você não aceita o esperneia, você fala tal, mas está lá. Aí além de você não ser bênção naquele local, naquele negócio, você está acarretando para você o quê? Resultados de princípio de rebeldia. O mesmo princípio que derrubou o cão, que não era o cão, era Lúcifer, tornou-se o diabo depois. Quem está entendendo, diga amém. Faustão, Cláudio e Catatal. Eu não vou nem falar com vocês, né? Vocês já sabem o que vão fazer, né? Muito obrigado pela ajuda. Os irmãos vão nos ajudar a preparar o buffet lá fora, porque nós temos hoje mais de 60, 70 alunos aqui, e não dá para colocar o buffet lá fora, a gente vai colocar lá dentro, vai colocar lá fora. Se tiver algum lanchinho aí, os irmãos já colocam tudo lá na mesa. Trouxeram lanchinho, os irmãos? Trouxeram lanchinho hoje, vocês não trouxeram? Vocês são muito bons, ô povo bom. Tenho certeza que todo mundo trouxe um pacotinho de biscoito, todo mundo trouxe um bolinho, não foi? Todo mundo trouxe uma maçãzinha, todo mundo trouxe um suquinho, para a gente juntar os nossos pouquinhos e formar um grande buffet, né?
Desde já eu agradeço àqueles que têm doado o seu coração e é o seu próprio sangue, porque quando você traz um lanchinho para a escola, você está trazendo o seu próprio sangue, porque isso é fruto do seu trabalho. Você está trazendo o seu próprio sangue para esse negócio aqui, e quem comeu o lanchinho vai comer do seu sangue. Diga glória a Deus. Oh, maravilha. Podemos retomar. Chegou Maria Garcia. Quando Maria chega assim, ela chega chegando. Amém? É isso mesmo. É ela e Jesus, viu? Para brilhar. Então, quando a pessoa obedece, mas daquele jeito, ela precisa. Irmãos, agora, quando alguém não obedece à autoridade, o líder, porque o que foi dito está fora da palavra, o líder chega e diz uma aberração, o líder diz aquela coisa, fere a integridade da palavra. Pronto, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo agora, irmãos. Eu estive debaixo de autoridade a minha vida toda, ainda estou até hoje, amém? Mas eu estou na Missão Vida e Paz há 7 anos, como pastor presidente dessa instituição. Mas toda a minha vida eu estive debaixo de autoridade. Eu não me lembro, irmãos, eu não me lembro um dia na minha vida que eu não estivesse dentro da igreja. Nunca, não me lembro. Desde a minha tenra idade, até com 12, 13 anos eu comecei a tocar em banda da igreja. Lembra? Cadê Cláudio? Ei, Cláudio, eu tenho um calo na cabeça aqui, depois os irmãos que querem aqui, de carregar a caixa de som. Antigamente as caixas de som eram do tamanho dessa porta aqui, e a gente tem que carregar, ligar, tocar, desmontar. Quem está entendendo? Então sempre estive debaixo de autoridade, não tenho problema com isso. Eu estava no ministério em que eu pregava, eu ensinava, eu tinha um instituto bíblico lá, eu dava aula lá era 2 dias, a segunda e terça. Dava aula 2 vezes por semana, formei várias turmas, aquela coisa toda. Mas na sexta-feira, aliás, mas no culto de ceia, o pastor presidente, que eu estava debaixo da autoridade dele, chegou para mim e disse: Paulo, domingo você vai ministrar ceia. Aí eu digo: beleza, tranquilo, legal. Eu gosto de negócio aí, eu gosto desse negócio de ceia. Mas tem um detalhe. O que foi? Eu posso ensinar segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus manda. Como assim? Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pode, não diz a Bíblia, tudo bem. Por quê? Não, porque que eu saiba, eu sempre vejo o Senhor ensinando que aqueles que tomam a ceia são aqueles que são batizados nas águas. E não é mesmo, tem que ser mesmo. Eu digo: então eu não posso, porque se eu disser isso, muita gente vai tomar a ceia que não é batizado nas águas e vai de encontro ao estatuto da igreja. Aí o senhor quer ficar com o estatuto ou com a Bíblia? Então eu fico com o estatuto, entendeu? Pronto. Então a ceia eu não dirijo. Irmãos, creiam como Deus está no céu, foi exatamente assim. Creia-me como Deus está neste lugar. Eu disse: então eu não vou. E o senhor deve ser o primeiro a não querer que eu vá e diga isso. Eu me levantei em rebeldia com esse pastor? Não, com muito carinho, chamei ele e disse: olha, pastor, assim, olha o que a Bíblia diz. Eu posso dizer isso? Não pode. Então eu não vou dizer. E só tem uma maneira de eu não dizer: eu não falar. Porque se eu falar, eu vou ensinar a palavra. Porque eu não vou cobrir uma injustiça, eu não vou cobrir a justiça com a injustiça, como diz a palavra. Então eu nunca fiz, sei lá. Andei com esse pastor, uma bênção, é o meu pai espiritual, é um homem de Deus santo, é maravilhoso, numa boa, não tem problema nenhum, querido, minha admiração, meu respeito, ele me ama de todo o coração, a gente não tem problema nenhum. Quem está entendendo, irmão? Agora eu não posso me levantar agora contra a autoridade dele, porque não, eu não posso falar isso, pastor. Não posso. Só isso, o senhor pode. Não, eu entendo perfeitamente. Eu não sei se ele gostou ou não gostou, sei que ele entendeu. E eu nunca me estressei nesta igreja. Nunca. Porque eu creio que se o cara aceita, levanta a mão e aceita Jesus hoje.
hoje, ele aceitou Jesus hoje, ele vai para o céu, por que ele não pode tomar ceia? Basta dizer para ele: olha, a ceia é o seguinte, aí dá os rudimentos da ceia. A ceia assim, 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 é morte e ressurreição, você vai reconhecer, você vai comer o corpo de Cristo, não é transubstanciação, mas aquilo não se transforma em carne, aquilo não se transforma, mas você aquilo come e bebe em nome de Jesus, aquilo ali representa o corpo de Cristo, você ensina para ele no culto, a gente ensina aqui, irmão, todo culto de ceia, sim ou não? Nós ensinamos isso. E qual é a criança que não entende isso? Mas o estatuto da igreja diz que não. Aí eu vou me levantar contra o estatuto da igreja? Não. Eu só não posso agora me levantar contra o Senhor, mas não vou fazer. Quem está entendendo, queridos? Eu, como pastor dessa igreja, já passei por isso. Pessoas que não concordaram quando eu comprei aquele teclado para a igreja. Quem está entendendo, diga um amém. 7, 12 parcelas, não sei de quanto, quase que a gente não termina de pagar. Mas a gente precisava de um teclado, amém, queridos? Compramos o teclado. E uma pessoa se levantou aqui, um casal se levantou e começou a me detonar. Quando eu fui abrir o olho, eu já estava mais detonado do que aquele chumbinho do São João. Aí eu digo: meu Deus, chamei o casal e disse: meu filho, venha cá, pelo amor de Deus. Isso que você está sentindo no seu coração é legítimo. Você tem o direito de não concordar. Você é dizimista, você é ofertante, você é um cara que está aqui, trabalha, você é um cara envolvido. Esse seu posicionamento é legítimo. Não tenho nada contra isso, irmão. Você está perfeito. Você tem o direito de gostar ou não. Diga um amém, irmão, aí. O que está errado é você fazer isso que você está fazendo. Formatando grupos e levantando um contra o outro até, mas graças a Deus que ele não encontrou ninguém para se associar com ele, para derrubar o pastorzinho aqui. Diga glória a Deus. Eu sou muito querido, dá um glória a Deus aí. Eu sou muito amado, viu, irmão? Oh, maravilha. Tem culpa de ser bonito? Sou bonito, irmã. Aí ele ficou tão envergonhado, me pediu perdão, eu também pedi perdão a ele, e ele retirou-se da igreja. Procurou outra igreja. E a frase final dele foi essa: é o seguinte, tá certo, pastor, eu saí lá da Assembleia porque eu não concordava, eu saí da outra porque eu também não concordava. Eu digo: vai sair daqui porque também não concorda. Monte sua igreja, meu filho, igreja de fulano e tal dos últimos dias. Só tem um jeito de você formatar uma igreja que é perfeita, é você lá. E eu tenho dúvida se ela é perfeita, porque você está lá. Então a igreja deixa de ser perfeita quando você chega lá, porque chegou o imperfeito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: tua igreja, ela é imperfeita, porque tu estás lá. No dia que você bota os dois pés lá, pronto, ficou imperfeita a igreja. E eu que digo essa aqui na igreja aqui, eu digo: irmão, olha, aqui eu não faço apologia à imperfeição. Agora, se existe um lugarzinho de gente, é dentro da igreja. Meu Deus, a começar do pastor, meu pai, porque tentar vender uma imagem que é perfeito, que é santo, que é sublimado. Eu acho que esse pastor nem arrotar, ele arrota, irmão, porque não tem condição, um pastor santo desse, não tem condição dele, aquelas fotos, não tem condição, o cara não faz isso, não é não, Paulinha? Mas não tem condição, irmãos. Somos humanos, somos imperfeitos, e a gente vai entendendo as imperfeições uns dos outros, amém, queridos? Melhorando, não fazendo apologia à imperfeição. Porque tem algumas igrejas que falam apologia à imperfeição e acha bonito, e bota uma placa: aqui é o seu lugar, aqui é o lugar dos imperfeitos, pode entrar. E fica imperfeito e vai ficar imperfeito. Não, a gente não pode fazer apologia a isso, amém, queridos? Aqui é o lugar, irmãos, de você vir de qualquer jeito, mas tem um detalhe: que você vai ser tratado, aqui você vai ser impactado, aqui você cada dia mais vai transformar e renovar a sua mente. Aqui é o lugar de você ser transformado no caráter de Cristo. Aqui é o lugar de você arrancar os carrapichos. Aqui é o lugar de você sair curado. Aqui é o lugar de você ser transformado. Diga glória a Deus. Perfeito não vai ficar nunca. Só vamos ser perfeitos no dia do arrebatamento, que a gente vai ser transformado num corpo glorificado. Aí nós vamos ser perfeitos, semelhante a Cristo. Enquanto isso, irmão, vamos ser tudo comedor de feijão, de farofa, cuscuz,
Não é não? Tudinho, tudo no mesmo? Não é não? Pão, né? Ai, fale pão não. Quem está entendendo, queridos? Olha para a pessoa que está ao seu lado com muito carinho, diz: meu irmão, tenha paciência comigo. Eu sou imperfeito, eu sou imperfeita. Tenha paciência. Vamos nos suportar uns aos outros. Irmãos, se existe um cara aqui perfeito, sou eu, e minha mulher tem que me suportar. Que aqui é o cara perfeito, quem está entendendo? Tem que suportar. Você imagina se eu não fosse perfeito, né? Brincadeira, está gravando aí, eu vou retificar, isso é só brincadeira, que isso vai para a internet. Hein? Eu já falei aqui para cortar isso, viu? Porque senão vão dizer que eu estou pregando apologia à perfeição. E quem quiser conhecer as aulas e ver as mensagens que nós estamos pregando aqui no domingo, e nas aulas, é você ir lá no YouTube, Igreja Missão Vida e Paz, no YouTube vai ter tudo, viu, irmão? 500 mensagens para você escutar e para você abençoar a vida de alguém. Queridos, mais ou menos essa foi a introdução da necessidade que nós temos de entender tão importante matéria da palavra. Essa matéria, irmãos, eu reputo de muita importância, porque o pecado original, o pecado que derrubou as estruturas e abalou as estruturas do céu, foi rebelião. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós vamos aqui agora mergulhar na segunda aula, irmãos, em alguns textos da palavra, e nós vamos aprender de fato a corrigir erros, a não agir como agimos ontem, porque, irmãos, se existe uma coisa que nós somos cobrados é quando aprendemos. Então, maior juízo vem sobre nós. E a palavra, ela diz assim: não deseje ser mestre, porque maior juízo virá sobre você. Então, quando você parece que tem conhecimento de negócio e você continua naquele negócio, a tabocada parece que é maior ainda. Então, vamos aprender muita coisa. Em compensação, querido, vai ser glorioso, porque a gente vai estar no outro nível, né? Então a gente vai estar sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, longe da perfeição, mas vai estar sempre melhorando, para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós podemos discordar, sim ou não? Podemos discordar, sim, mas temos que entender também que na hora que você discorda, você tem que ter coerência, você tem que ter trato, você tem que ter jeito, você tem que ter respeito à liderança que você está submetido, a fim de que você não possa quebrar a autoridade que está estabelecida por Deus. Amém, queridos? Então eu quero passar a ler aqui 2 textos de Atos dos Apóstolos, e vamos também ver a atitude em que Mesaque, Sadraque e Abidênego, né? Misael, Ananias e Azarias, eles tomaram diante de Nabucodonosor, em relação a uma norma que foi estabelecida pelo imperador, pelo rei, e eles não se submeteram a essa norma, eles não submeteram a esta lei. Entretanto, eles foram claros, eles falaram a palavra, eles tiveram a consideração e o respeito de colocar na mesa da conversação aquilo que estava sendo proposto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 18. A menina do computador não está aqui, não é? Emanuel poderia ver isso para mim. Atos 18, Atos capítulo 4, se você puder acompanhar na sua Bíblia, na sua apostila já está o texto na íntegra. Atos 4, 18 diz assim: e chamando-os, disseram-lhes os que absolutamente, quem chamando-os? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que detinham a religião na época, que detinham a autoridade sobre os judeus, chamaram Pedro, chamaram João e disseram para eles: vocês não podem absolutamente falar, nem ensinar o nome de Jesus. Foi exatamente isso que eles disseram. E no versículo 19, responderam, porém,
Pedro e João e disseram-lhes: julgai vós se isto é justo. Veja que a posição de Pedro e João não foi de arrogância, não foi de rebeldia, não foi de confusão. Eles apenas chegaram e disseram: olha, julguem vocês mesmos. Veja que não é justo. Julgai vós se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Diga amém por isso, irmãos. Veja que Pedro e João, eles se reportam aos chefes da sinagoga e diz: olha, pense vocês que isso não é justo, ouvir a vocês ou a Deus em relação a quê, irmãos? A lei que estava estabelecida, a lei cerimonial, a lei moral, não, a lei da palavra. Eles não estavam sendo proibidos de cumprir a lei, de pagar impostos, de ir contra César e contra a lei e contra as autoridades da época. Não, eles apenas disseram: olha, é o seguinte, nós não podemos negar Cristo, nós não podemos negar a nossa fé, não é justo. Quem está entendendo, irmãos? Então você pode, diante da palavra, Ana Paula Serrano, está diante de uma situação dessa e você se diz: olha, eu não posso, porque você não crê e você é autoridade sobre a minha vida, negar que Jesus Cristo é Deus. Eu vou continuar dizendo isso. Se você quiser me demitir, eu não vou negar a minha fé. Quem está entendendo, irmãos? Com respeito, com dignidade, porque todos nós que somos cristãos devemos agir como Cristo, amém, queridos? Falar a verdade, expor a verdade. Amém? Temos outro texto para os irmãos analisarem comigo aqui, Atos 5, versículo 27. Diz assim a palavra: e trazendo-os, quem? Eles, Pedro, João, Tiago, todos os discípulos de Jesus. Todos eles foram questionados, presos. No caso aqui, no livro de Atos, diz assim: trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós já dissemos para vocês, que expressamente não ensinasse sobre Jesus? Vocês estão doidos, é? Vocês não estão sabendo que nós já proibimos todo mundo de falar isso? Vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, ou seja, não era só Pedro, era Pedro e também os demais apóstolos, não sei quantos deles, mas a verdade é que eram os apóstolos, amém, Juliana? E diz assim, e disse Pedro e os demais apóstolos: veja assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque Pedro podia ter dito assim: quem é você? Cabra. Quem é você? Incircunciso. Quem é você? Blasfemo. Quem é você? Adúltero. Você, eu conheço sua vida, eu conheço sua mãe, eu sei onde você mora. Aí começou a baixaria. Tem gente que gosta de barraco, não é, irmão? Tem gente que gosta de barraco. Eu sou crente, mas não mexa comigo não, que o barraco está feito. Não mexa com minha fé não, porque o negócio esquenta. Não pode ser assim, irmão. E Pedro, muito educadamente, juntamente com seus apóstolos, e olha que Pedro era um cara invocadão. Pedro era meio pavio curto, mas já passaram pela fase onde ele recebeu o Espírito Santo também. Já foi em Atos 5, ele recebeu o Espírito Santo em Atos 2, eles foram cheios do Espírito em Atos 2. Então Pedro já estava um cara mais tranquilo, ele disse: olha, quero dizer uma coisa para vocês, relaxe, tudo jóia aí, respire fundo, tudo legal, né? Mas eu prefiro obedecer a Deus do que a vocês. Quer me dar cadeia? Cadeia. Quer me prender? Pode prender. Quer sentar a vara? Não tem problema.
mas o que importa é obedecer a Deus. Amém, queridos? Isso não é rebeldia. Rebeldia é ele se trocar com autoridade e baixar o barraco, descer o nível, denegrir a imagem. Não, não, não. Acontece assim, nós não vamos fazer isso. E tem um detalhe, irmãos, é que Pedro, você vê Pedro e os apóstolos, interessante, pense sobre isso. Quando Pedro, João e os demais apóstolos, eles eram questionados como foram aqui questionados, interessante você observar que Pedro, nenhuma hora ele diz aqui, nós não merecemos cadeia, isso não é justo, nós temos toda a liberdade. Não, Pedro disse, olha, eu sei que vocês estão falando isso aí, mas eu vou obedecer a Deus, ponto. E eles foram presos por isso, Ana Paula? Foram para a cadeia? Foram. Porque Paulo e Silas foram presos, irmãos, por quê? Por causa do nome de Jesus. E olha que Paulo já está bem na frente, aí 50, 70 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Paulo não estava juntamente com os discípulos, isso foi um pouco lá na frente, quem está entendendo? Não, a gente não vai, não, tudo bem. A mesma coisa aconteceu com Misael, Ananias e Azarias, Mesaque, Sadraque e Abidênego, que diz assim, Daniel capítulo 3, versículo 16, e respondeu Sadraque, Mesaque e Abidênego, disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio, ó rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, e da tua mão, ó rei, e se não quiser livrar, não tem problema nenhum, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem nós adoraremos as estátuas de ouro que tu levantaste. Se você quiser me colocar na fornalha, me coloque, se não quiser, não tem problema nenhum, agora adorar esse Deus eu não vou. Amém, querido, diga glória a Deus. Isso não tem problema, você impor a sua fé. Observe que Mesaque, Sadraque e Abidênego, eles não foram aqui agora quebrar o barraco, chutar o pau da barraca, não. É porque não tem condição, aí saiu denegrindo a imagem do rei, detonando tudo, criando problema dentro da igreja, porque não concorda com uma coisa e outra, não concorda com a autoridade A e B, não concorda com o líder do louvor, e não concorda com a dirigente do círculo de oração, e não concorda às vezes com o pastor da igreja, e não concorda com o ministério de mulheres, e não concorda com algum ministério, algum departamento, aí você se sente ofendido ou magoado, porque você foi rejeitado, preterido, ou porque você não concorda com aquilo, e aí a gente começa agora a disseminar no coração, na nossa casa, essas coisas. Não, porque senão é princípio de rebeldia. Eu conversava alguns dias atrás com uma pessoa do Instituto Bíblico de Macaíba, terminava a aula, a pessoa me procurava, e eu digo, não, vamos tomar um suco aqui, tem uma lanchonete em frente lá, né, que tem um pãozinho na chapa, né, tem uma coxinha de frango, né, oh maravilha, coxinha de frango, de massa de macaxeira, uma maravilha. Está gravando isso, tá? Aí ele foi lá, eu fui conversar, aí eu conversei com essa senhora, e Ari, pastor, Ari foi deixar o povo em casa, e eu fiquei conversando com essa senhora, tal, e conversando, e ela, pá, quando terminou, eu digo, minha irmã, terminou, disse que é o diagnóstico, porque o médico é assim, né, a pessoa conta o que sente, né, quando terminar, não, Paulinha, quando termina, aí Paulinha disse, você está com impinge. Aí vai lá, com antimicótico o negócio, chega para Gessé, estou com uma dor aqui, aí Gessé olha, examina e tal, aí passa o remédio, né? Primeiro você tem que escutar. Tudo bem que tem alguns médicos, quando você se senta, o cara já recebe a receita, né? Mas doutor, eu não disse nada não, mas é isso aí, tome. Não é o caso, né? Não, Gessé não faz isso não. Gessé é um... Quero ligar com você, né, Gessé? Então existe toda essa anamnese, existe essa conversa, existe esse negócio que você vai lá, e quando ela terminou, eu disse, minha irmã,
Então eu não vou orar para o teu filho não, porque o filho dela está fora da igreja, rebelde, não quer saber da igreja. A filha ainda vai, mas o filho não quer saber. Você está entendendo, irmão? Por quê? Qual é o filho que é criado numa casa onde a mãe fala mal o dia todinho da igreja? Vai para a igreja. Às vezes, irmãos, a gente não entende isso. Às vezes a gente está detonando dentro da nossa casa o nosso pastor, o nosso líder. Aí os nossos filhos ouvem tudo aquilo. Quem é o filho que vai querer ir para a igreja? Eu quero ir para aquele ano de confusão? Eu vou para o clube, que lá é tudo legal. Lá no clube ninguém fala de ninguém, é todo mundo dançando e brincando. Eu quero ir para a igreja? Não vai, irmão. Muitas vezes a gente cria um ambiente tão ruim para os nossos filhos, falando das pessoas, que os nossos filhos nascem dentro de casa, ouvindo o pai e a mãe o tempo todo falando de um, falando de outro, insatisfeito com insatisfeito. Aquela criança nasce com aquilo. Nós estamos gerando no caráter daquela criança, irmãos, uma semente diabólica. Lá na frente daquela criança, você, meu filho, não faça isso. Como? Você fez a vida toda. Nós passamos para os nossos filhos a vida toda isso. Confusão, sempre falando mal, sempre pensando mal e externando isso, e a família vai crescendo dentro desse contexto. Aí lá na frente esse menino não aceita. Essa criança vai sendo forjada no caráter dela, irmãos, um caráter duro, rígido, difícil, porque ele aprendeu assim. Aí lá na frente ele casa. Lá na frente ele casa, pastora Sônia. Aí quando ele casa, ele pensa que no casamento dele era igual ao da casa dele. Aí ele é um cara rancoroso, indelicado, fala mal de todo mundo para a mulher, e a mulher não entende aquilo porque ela foi criada de maneira diferente, ela não entende aquele negócio, e o casamento entra em crise e não sabe por quê. E o cara pensa que todo casamento é assim, mas não é, irmão. Não somos delicados, não somos amorosos. E ainda quer que a mulher aceite isso. E a mulher ainda quer que o homem aceite isso também, sou o contrário. Porque acha que aquilo é normal. Porque quando a gente cria uma criança com toda essa dificuldade, ela amanhã cresce, ela vai multiplicar, ela vai reproduzir isso na família dela. Porque ela vai achar que aquilo é normal. Quem está entendendo? Ela vai achar que é normal aquilo. Quando tem uma mulher ou tem um homem que prega dentro de casa, que às vezes tem um lado que é muito disforme, o outro dá jeito e dá ensina, ainda vai. Mas quando não, que tudo é normal. Aí lá na frente tem um casamento com problema e a pessoa não sabe fazer outra coisa, só sabe fazer daquele jeito, porque ele aprendeu assim e acha que é normal. Diga comigo, mas não é. Não é normal. Normal é carinho, normal é afeto, normal é pensar bem, normal é falar bem, normal é se calar quando você não conhece. Porque aquela criança, irmão, se você pensa que uma criança não entende as coisas, meu Deus. Criança sai com cada coisa. Uma criança chegou para a Auri um dia desse, né, Auri? Estava a mãe, a criança e a mãe aqui na igreja. A gente riu tanto com isso aqui que rolava de rir, eu e ela, e a mãe e a criança. A criança chegou para a Auri e disse: ô pastor Auri, mamãe está comendo a comidinha de dieta, mas quem está emagrecendo é a senhora. Não está servindo para a mamãe. Aí a mãe, menina, criança, irmãos, ela fala, ela percebe tudo. Ela percebeu que a mãe estava comendo a dieta e quem estava emagrecendo era o outro. Quem está entendendo? E ela externa isso. Então, muito cuidado, queridos, com isso. É um princípio que a gente tem que observar. Nós estamos criando na nossa casa verdadeiras máquinas. Eu tenho um filho lá em casa que, meu Deus do céu, o Paulo Rafael, que hoje tem 13 anos, é ministro de louvor da igreja. Meu Deus do céu, aquele menino foi criado sentando no primeiro banco da igreja. Ainda hoje ele se senta. Se ele estivesse aqui, ele estaria sentado nessa poltrona, desse jeito, assim, olhando para a minha cara. Que resto, é ou não é? Ele se senta no primeiro banco, ele é o primeiro que chega na igreja.
E ele se senta e ele fica lá. Irmãos, né? Não é brincadeira. Aí chega em casa, está lá eu, totalmente o contrário do que falo aqui. Essa criança vai endoidar, vai ser um psicótico, essa criança vai ser um maníaco, porque disse, eu estou doido, eu estou louco, tenho alguma coisa errada nesse mundo. Quem está entendendo, irmão? Ou então é aquela criança que chega para o pai e diz, papai, eu quero morar na igreja. Joãozinho. Quem conhece essa história? Todo mundo conhece essa história? Não vou contar. Conto? Vou contar só para você, Ana. Vou contar para Ana. A criança chegou para o papai e disse, papai, eu quero morar na igreja. Menino, igreja não é lugar de ninguém morar não, menino. Eu quero morar na igreja, papai. Aí a mãe disse, menino, por que você quer morar na igreja? Porque na igreja papai é tão bonzinho. Na igreja papai não grita, na igreja papai canta, levanta as mãos. Na igreja papai, eu quero morar na igreja. Porque em casa papai é um cão. Em casa papai é um terrorista. Em casa papai quer arrancar minha cabeça. A cabeça de mamãe não tem mais um canto que não tem lavado um cascudo. Meu irmão, eu quero morar na igreja. Quem está entendendo, irmão? Cuidado, irmão, para você não estar criando um terrorista. Eu aconselhei um casal da igreja uma vez sobre essa questão e quase que ele saiu da igreja. Disse mesmo, chamei o casal e disse, olha, cuidado para que você não esteja criando um terrorista. Pense bem. Menino, o cara ficou doido comigo. Como é que eu sou Pedro? Não, meu irmão. Dói o que eu estou dizendo, dói. Mas cuidado. Porque você criar um menino dentro de casa, pegando os gatos, o primeiro gato que passa, ele pega no gato e faz assim, pá, joga ele num saco. Esse menino, se você não tiver cuidado com ele, ele vai soltar uma bomba. Menino que o hobby dele é arrancar a cabeça de gato dentro de casa, irmão, está errado, tenha calma. Então, se eu sou pastor, eu tenho que chamar essa, vem cá, meu irmão, cuidado. Passou uns 3 meses sem falar comigo, mas depois a gente fez as pazes, amém, irmão? Pastor, eu repensei. Realmente, de pronto. Você arrancou muito a cabeça de gato, eu estou sabendo. Eu estou falando com você, né, meu filho? Quem está entendendo, irmão? Então tenhamos cuidado com isso. Quando alguém, deu para entender até agora? Olha para a pessoa que está ao seu lado, cuidado, para você não ter em casa um Bin Laden. Ei, ele não tem culpa nenhuma disso. Nenhuma. Eu até disse na aula passada aqui, não sei qual foi a aula que eu falei sobre isso aqui. Tenhamos cuidado, irmãos, o princípio de submissão à autoridade é muito sério. Nós temos que entender o princípio de submissão à autoridade na nossa casa, nos nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui agora, e isso aqui não está falando com ninguém daqui, amém? Que ninguém aqui faz isso, amém? Sabe como é que a gente está criando os filhos da gente, irmão, hoje? Eu vou dizer como nós estamos. Atenção, Bernadette. Vamos ver como é que estamos criando nossos filhos hoje. Vamos lá, vamos aprender? A gente chega num restaurante, não é sim ou não? O que é que meu filho quer comer? Aí eu disse, eu quero comer pizza, eu quero comer sanduíche. Aí lá sai você, feito doido, correndo. No meu tempo, Jessé, no teu meu tempo, não tinha isso não, Jessé. Mamãe, você estava na mesa, tem uma banda de pão para cada um. E esse eu no começo ligeiro, o meu irmão vinha e comia. Comia, meu irmão. Você não sabe o que é isso não, Ana Paula, mas é assim. Lá em casa era assim, era uma banda de pão para cada um. Ei, eu ficava ali, ó. Se eu, mamãe disse, ei, não, tenha calma. Meu filho não quer, não. Seu irmãozinho vai comer sua bandinha. Se eu fosse fazer lundum, meu irmão comia meu pão. Você está entendendo, irmão? A mãe sentava, fazia o meu pratinho do meu irmão, da minha irmã, que a gente brigava demais, nós três, era uma confusão tremenda. E mamãe fazia os pratinhos e fica, não tinha esse negócio, eu não quero isso, não quero. Não, meu filho vai comer. Você vai comer o arrozinho e o feijão. E a verdurinha não, vai comer verdurinha sim. Engula. Hoje nós estamos criando nossos filhos como, irmão? Quer comer o que, filho? Aí chega num restaurante, aí os nossos filhos chegam e dizem,
Meu filho quer sentar onde? Até o lugar que senta quem manda é o menino. Aí o menino dizia, eu quero sentar na janela. Aí começou a confusão, aí rouba logo a paz do pai, da mãe, os dois já começam a brigar, porque o menino quer a janela e a menina, que é a irmã dele, quer o meio do corredor. Lá em casa a briga de mim, meio de minha irmã, é o lado da aliança de mamãe. Eu quebrava minha irmã todinha, porque o lado da aliança era o meu lado. E eu sempre ganhava para ela. A bichinha sofreu demais. Quem está entendendo, meu amado irmão? Então nós estamos criando nossos filhos como? Irmãos, aí tem um detalhe, quando chega na escola, aí essa criança, o professor diz, vamos fazer a lição de casa, você vai ter 5 minutos para fazer essa lição, menino, faça aqui. A criança parte para cima do professor, dá na cara do professor, por quê? Papai não me obriga a fazer, você me obriga. Papai não manda em mim, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, eu assisto televisão a hora que eu quero, eu vou dormir a hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu chego aqui, o professor vai mandar em mim. É por isso, irmão, que tem professor apanhando de aluno. Por quê? Porque nós não educamos nossos filhos em casa, nós não temos autoridade com nossos filhos, e estamos criando os irmãos monstrinhos, que lá na frente são monstrões, e as penitenciárias estão cheias de Josués, de Calebes, de Moisés, criadas de um jeito, irmão, sem controle, e lá estão na penitenciária depois, por culpa dos pais. Os coitados têm culpa de estar ali não, a maioria não tem. As mães no ciclo de oração, jejuando e orando, e o marido se perdendo com os filhos, tomando cachaça na rua, ela nem sabe. Aí chega na escola, viu, Gessé? Aí pergunta para o pedagogo, como é que ele pode contribuir para a educação dos filhos? Porque os professores na reunião de pais e mestres dizem, professor e diretor, como é que a escola pode contribuir com a educação dos nossos filhos? Para ouvir aquela coisa mentirosa. O professor diz, eu não tenho nada a ver com a educação do seu filho. A educação quem dá aos filhos são os pais. Nós estamos aqui para trazer escolaridade para o menino, não educação. Os filhos têm que ser educados em casa, porque é educado em casa, eles vão ser educados na igreja, eles vão ser educados na escola. Então o menino é quem manda, a criança é quem manda. Aí nós estamos criando quem? Quem, irmão? Nós estamos criando hoje pequenos abençoados. Aí chega na escola, quer saber qual é a educação que a escola vai dar para os filhos. Escola não educa filho, escola está responsável pela escolaridade. Escola não vai educar seu menino, escola vai escolarizar seus meninos. Quem está entendendo, irmão? A gente precisa entender a autoridade de submissão em casa. Eu tenho um menino, irmão, de 28 anos, Uri? Ele foi criado, Gessé, debaixo de pau. Meu menino, se não fosse criado debaixo de pau, ele estava na penitenciária. Meu menino não era fácil. Logo tinha um agravante muito sério, que a maioria do tempo ele passava com a avó. Você quer estragar um filho, deixe com a avó. A avó tem um ditado, vou detonar esse menino. Porque a avó não vai se desgastar com o menino. A avó está lá para cuidar do menino. Se for bater no menino, a avó não deixa. É ou não é? Opera milagre, meu filho apanhou tanto, que chegou um dia que eu não tinha mais o que dizer para ele, eu não tinha mais recurso. Aí eu olhei para ele, eu estava lendo a Bíblia, aí eu disse, em que posição quereis apanhar hoje? Aí ele ficou de joelhinho assim no sofá, nunca esqueci. Aí tome vara, era uma régua grande que eu tinha, assim, aquela régua de madeira, de tecido, com amor. Agora depois que eu botava ele no colo e beijava ele, chorava com ele, mas ele hoje é um homem, amém, queridos? E eu perguntei a ele, meu filho tem trauma? Ele falou, trauma de quê? Eu sou um homem hoje. Agora Rafinha, irmãos, quem conhece Rafinha, meu filho? Nunca levou um cocorote, nunca. E eu sou irresponsável com ele? Não, porque Rafinha é outra pessoa. Cada filho, irmãos, cada filho é uma história, cada filho é uma vida. Você não pode, irmão, criar um filho na regra de todos os filhos, não. Às vezes lá em casa, eu e os três assim atrás, os dois pelo menos maiores, quando na confusão eu dava nos dois, eu só, não sabia quem era, porque era uma confusão tão grande que você ia saber perguntar quem tinha errado. A gente dava em tudo de uma vez só, quem está entendendo? Pronto, apanhava todo mundo uma vez só. Depois eu ia perguntar o que foi. Não, irmãos, mas cada criança é do jeito. Já a Rafinha, ele é incapaz, irmãos, de fazer uma traquinagem.
Cada criança, Rafinha vai na mãe, eu posso pegar o refrigerante? Pode, meu filho. Uma criança pedir para abrir a geladeira da sua própria casa. Rafinha, sim. Ele não vai na geladeira mexer nas coisas, não. Ele quer saber se pode, se a mãe pode fazer isso. Pode. Eu vou comprar um tênis para ele, eu contei os testemunhos para o irmão que fui comprar uma basqueteira para ele. Os pés dele cresceu demais, os dedos ficaram tão grandes que saiu da basqueteira. E ele com vergonha, né? Aí eu peguei, eu disse, meu filho, sua basqueteira. Não, pai, tá bom, deixa assim. Não, vamos comprar uma basqueteira para você. Eu estava nesse dia estibado. Nesse dia eu estava, sabe esse dia que você está rico? Vamos, aí eu fui lá na Central, cheguei lá, aí comecei a escolher, por isso que eu estava aqui, aí quando eu escolhi, ele disse, não, essa aqui, painho. Aí quando eu olhei, painho, tem certeza que você pode? Eu disse, meu filho, painho, vai comprar, rapaz. Painho, você está tão aperreado. Ele vê lá em casa, né? Tira a conta de água, bota da luz, puxa para cá, tira daqui. Ele vê aquela matemática, aquele negócio, meu Deus, ele vê a conta. Aí quando ele vê isso, ele fica só. Painho, tem certeza que você pode comprar? Homem, eu vou dividir em 12 no cartão. Bota esse negócio. Aí vai, eu comprei a basqueteira dele, mas era uma luta. Já o outro não é assim, o outro liga, diz, o dinheiro está aí. Estou precisando de dinheiro hoje, eu quero esse dinheiro hoje. Ele não quer nem saber, quem está entendendo, irmão? E é o meu filho, quem está entendendo? E eu faço com amor, diga glória a Deus. Mas se eu não exercer, irmãos, autoridade, e não exercer submissão nos meus filhos, eu estou criando uma gangue, que depois vai dar na minha e na sua cara. Vai dar e você vai ficar dado. Então criança não é feito, não é criado para fazer a vontade dele. Criança tem que ser feita a vontade do pai. É igual a cachorro. Lá em casa tem um cachorro chamado Sansão. Sansão está mal criado. Lá em casa a gente usa uma ração muito boa, à base de proteína, muita proteína. Aí Sansão chega na cozinha, aí ele chega, cheira a ração, vai. Não, irmão, ele olha para mim como se fosse um adulto. Ele olha para mim e faz, tu acha que eu vou comer isso? É? E sai. Aí a avó de Sansão, aí Sansão, pode Sansão. Aí Sansão chega lá, cheira a ração, olha para ela, sai. Aí lá vai a avó, vai na geladeira, pega um franguinho, torra, bota um molhinho de tomates, alhinho, pimentão, refoga. Até eu quero comer a comida de Sansão. Aí ela bota em cima da ração, mexe, aí Sansão chega, olha para ela, agora eu como. Aí come. Mas eu digo uma coisa a você, Sansãozinho amanhã não tem um galetinho, ele vai cheirar, não vai comer, sim ou não? Não tem problema não, vai querer não, Sansão, tudo bem. Aí sai, mais tarde ele cheira, vai embora. Ei, irmão, eu digo com 2 dias, Sansão vai comer a panela. Eu não estou dizendo que gente é igual a cachorro não, mas é a mesma teoria, quem está entendendo? É a mesma técnica. Vai doer em você, o seu filho às vezes querer comer algum negócio assim, que você fazer malcriação e só querer o que ele quer, e você fica com morto de vergonha, mas você vai chegar lá e não, tal, você vai comer isso aqui. Vai comer, não come, não tem problema não, no outro dia ele não come, no terceiro dia ele fez, cadê a pizza, hein? Cadê o feijão? Ele vai querer comer, ele vai morrer? Mas nós somos tão amorosos, né, queridos? Nós somos tão paizão, mãezona, que somos tão ausentes das nossas responsabilidades. Saímos de manhã, chegamos de noite, e quando a gente chega, não tem nem tempo de educar os filhos, tem apenas tempo de satisfazer o desejo dele, para encobrir a falha da nossa irresponsabilidade, da nossa ausência. Nós somos tão atoberbados com as nossas coisas, que quando chega tem que suprir a demanda daquele menino, porque você já está tão com a consciência tão pesada, aí termina criando um menino que faz a vontade dele. Amanhã, quando ele dá uma facada no menino, quando ele dá um tiro no outro, nas escolas, está desse jeito, né? Quando ele dá na cara do professor, o que é isso, irmão? Porque não estava acostumado com a autoridade. Na hora que um coleguinha se impôs, na hora que um professor se impôs, ele não aceita. Nunca ninguém se impôs. Se você não se impor, na hora que alguém se impor com seu filho, ele vai estribuchar. Quem está entendendo, queridos? Então, louvo a Deus pela minha mãe, amém, Jessé? Se não quiser comer, meu filho, não tem problema. Mamãe foi formada em Harvard, lá em Serrinha. Formou-se com 13 anos de idade, era uma mulher superdotada. Quando ela escreveu o nome, a professora disse, está formada. Eu ensinei tudo que eu sabia.
Amém? Irmãos, existe duas maneiras de nós nos rebelarmos: consciente e inconsciente. Qual é a diferença em relação a consequências? Nenhuma. Tanto faz você errar se você vê, ou tanto faz errar se não vê. A consequência vai ser a mesma. Ah, mas eu não vi que tinha uma seta. Não tem problema, vai sofrer a multa. Eu vi porque não quis, mas estava lá. Quem está entendendo? Agora, a gente tem que entender que cada vez que nós aprendemos, cada vez que nós conhecemos a verdade, a gente vai diminuindo essa inconsequência do nosso erro. Irmãos, eu escolhi um texto aqui de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, no 3, de 1 a 6, fala justamente sobre o erro inconsequente ou consequente de Eva. E eu quero perguntar para os irmãos: o Senhor ordenou que tudo ele podia comer livremente, sim ou não? Tudo. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, de tudo. Adiante. E o Senhor disse que podia comer de tudo, tal. Adiante. Versículo de número 3, Gênesis 3, de 1 a 6. Os irmãos viram que Gênesis 2, Deus dá ordem para Eva, para Adão, de tudo, sim ou não? Pode comer de tudo. Olha, se você comer, certamente você morrerá. Aí vem quem? Vem o nosso inimigo, vem o diabo, vem as consequências da vida, vem os desafios da vida, no nosso caso aqui, as coisas da vida, as escolhas que nós fazemos, tudo isso vem. De repente a serpente, representando essa situação, a serpente que representa o nosso mundo, a serpente que representa as consequências que nós enfrentamos, aliás, os desafios que nós enfrentamos na vida, a serpente vem como um animal astuto e diz: olha aqui, não é verdade que o Senhor, tudo que o Senhor tinha dito, tudo que o Senhor fez? E esta disse: mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Será que a serpente estava mentindo, irmãos? Estava não, ela estava dizendo a verdade. Será que não é isso que Deus disse? A mulher vai dizer: exatamente isso. Respondeu a mulher: claro, do fruto das árvores, do jardim, nós podemos comer de tudo. O diabo, ele tem a serpente incorporada, foi a primeira sessão espírita da face da terra, onde o diabo incorpora na serpente. E você estava onde? No 2. E a mulher disse: realmente é isso, tudo que o diabo disse está certo. 3. Mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Olha o que a serpente faz, irmãos. E disse, pois, a serpente à mulher: olha, tudo isso está certo. Ele usa a Bíblia, ele usa a verdade. Agora, lá no finalzinho, ele usa de humanismo, ele usa de um atributo que engana muitos cristãos hoje. No finalzinho ele diz assim: ei, morre não. Morre não. O pecado é assim: rapaz, vamos fazer isso, vamos tomar mais uma, vamos ali naquele negocinho, rapaz, não acontece nada não. Aí você, não, rapaz, aí você faz, aí não acontece. Só você que não acontecia, rapaz. Eu faço isso há 30 anos, meu irmão, nunca fui pego. Tu não faz. Eu sei que não pode fazer não, mas eu faço há 20 anos e nunca aconteceu nada. Aí a serpente de repente vai lá e diz: rapaz, olha, você pode comer realmente, agora você não morre não. Está certo, não pode comer, mas você não morre. Está entendendo o que o diabo diz? Olha, realmente Deus disse que não podia comer, está tudo certo, você sabe que não pode comer mesmo não. Só tem um detalhe nisso tudo aqui, que Deus enganou você: você não morre. Está entendendo? E de uma certa forma, aquilo que o diabo falou foi uma meia verdade. Como é o nome de uma meia verdade? É um sofisma. É uma meia verdade. É uma verdade, mas não é toda a verdade. Realmente ela não ia morrer, mas só que a morte que Deus estava falando era a morte o quê? Espiritual, era a separação de Deus. A serpente disse: rapaz, eu garanto a você uma coisa, você não morre. Mas não morro não morre nada, pelo contrário,
Você vai ter conhecimento de tudo, você vai ser igual a Deus, você vai ter revelação de tudo. Quer ver? Tem um 5 aí. Você vai ter tudo. Na hora que você comer, os seus olhos se abrirão. Você será como Deus. Aí a mulher diz: eita! Aí pronto, aí mexe com o ego da pessoa. Irmãos, aí a mulher faz o quê? A mulher olhou para a árvore e disse: realmente é muito boa. Que árvore invocada, que fruto delicioso, é bonito demais, é gostoso de olhar, é macio, é desejável. E ela tomou e comeu. Ela morreu? Morreu não, irmão. Ela não morreu. Porque nessa meia verdade, de fato, ela não iria morrer naturalmente, mas ela iria morrer, ela morreu espiritualmente. Aí ela chegou e deu para o otário. Quem era o otário? Todo homem que vai na onda da mulher é um otário. Atenção, homens, vamos lá. Porque todo homem, vamos lá, homens, todo homem que vai na onda da mulher é um abençoado, é um homem de Deus. Viver em comunhão no desdobro, viver em comunhão na mentira, nisso nós não podemos concordar. Porque quando um casal se acoloia, como diz mamãe, na mentira, no desdobro, termina morrendo. Lembra de Ananias e Safira? Eles entraram em concordância, Ananias e Safira concordaram com aquela mentira, caíram os dois durinhos. Então, concordar para a mentira, concordar para o crime, irmão, leva para a morte e para a cadeia. Tem que observar que a concordância é para crescimento, a concordância é para edificação, a concordância é para vida e paz, não para o engano. Porque oxalá que Adão não tivesse concordado com Eva. Disse: Eva, come tu. Eu não. Ó. Aí Eva olhou para ele e disse: mas eu comi bem. Quando ela falou bem, aí ele desmanchou-se. Porque homem é besta. Bem, e ele falou bem. Aqui, eu tô. Olha aqui. Aí ela fez assim, né? Ela se mostrou que era uma mulher muito bonita. Mulher feita pelas mãos de Deus. Aí quando Adão olhou, disse: realmente, não morro não, eu não comi. Está aqui, eu estou zerada bem. E aí o homem comeu. Quando ele comeu, abriram os olhos de quem? Dos dois. Por quê? Porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. A autoridade estava sobre a cabeça de Adão, não sobre Eva. É isso que eu ensino em casamento aqui. Todos os casamentos e casamento que eu prego, eu ensino isso. A autoridade da bênção do lar é do homem. A mulher, ela tem um papel de edificar a casa, ajudadora, auxiliar, mas a autoridade, o suprimento, a demanda é do homem. É por isso que a primeira coisa que Deus dá para o homem não é mulher, é trabalho, é emprego, é renda, é sustento, porque senão ele não pode governar a sua casa. Homem governa, mulher edifica. Diga comigo: homem governa, mulher edifica. Eu estou terminando de escrever um texto para o casamento de César. Eu vou botar para torar no casamento do Gordo. Homem tem que ser homem para governar. Mulher tem que ser mulher para edificar. Porque a mulher tola destrói a casa, mas a sábia constrói. O homem pode ganhar o dinheiro do mundo todinho, mas quem edifica a casa é a mulher. Amém, queridos? Então, uma pergunta e eu encerro hoje à noite. Esse erro de Eva e de Adão foi consequente ou inconsequente? Me perdoe, consciente ou inconsciente? Eu diria mais, foi extremamente consciente. Irmão, foi um diálogo. Irmãos, presta atenção. Quanto tempo durou esse diálogo da serpente com a mulher? Eu acredito que não foi assim não. De repente a serpente chegou e aí, não, irmãos, isso durou um bocado de dias, sei lá quanto tempo, quem sabe durou anos. De repente a serpente descia e via a mulher lá, olhando o fruto, passeando, de bobeira, Adão abestalhado, cuidando das coisas, deixando a mulher dele sozinha. Mulher tem que estar nos olhos do homem, quem está entendendo? Quando o homem perde a mulher da visão, ela termina escutando coisa que ela não pode. Quem está entendendo? Não deve. Quem está entendendo, irmão? Adão pecou nisso aí. O pecado de Adão e Eva foi um pecado consciente.
eles pecaram conscientemente. Eu digo uma coisa a você: e se fosse inconsciente, a consequência teria sido mais ou menos complicada ou ruim? Pronto, segundo Jessé, a mesma coisa, não mudaria nada, a consequência é a mesma. Então olha para o teu vizinho e diga: vigia. Nunca diga: eu não sabia, eu não vi, pastor, o mundo me fez cair. Fez não, foi você. Nunca culpe o mundo. Não tem uma música que diz isso? Como é que diz a música? O mundo, né? A gente culpa o mundo, né? O mundo me fez cair, o mundo me fez pecar. Fez não, irmão. Nós não vigiamos, nós caímos porque não vigiamos, nós caímos porque não prestamos atenção na palavra, nós caímos porque fomos inconsequentes. Não vamos culpar ninguém nem o mundo não tem força contra você, porque maior o que está conosco do que o que está no mundo, maior o que nos puxa para cima do que o que nos puxa para cima. Deus conosco e eu com Deus, nós somos maioria, diga glória a Deus. Então nada é mais poderoso do que eu, você e Deus, diga amém, irmão. Nada, as portas do inferno não podem contra nós, as portas do inferno não prevalece contra a igreja. Não culpe ninguém, não culpe a igreja. Nós culpamos, aliás, nós devemos culpar quem? Nossa própria displicência, nossa própria rebeldia, leseira, abestalhamento. Nós nos descuidamos da palavra. E quando a gente desliza da palavra um pouquinho, irmãos, vai arrancar pedaços, maltrata. Quando não quebra, quando é só arranhão, ainda vai em faixa, mas às vezes quebra e é mais difícil. Amém, queridos? Quantos foram abençoados nesta noite? Queridos, eu estou na página número 2, concorda? Na página número 3. Na próxima aula, irmãos, nós vamos falar sobre quem criou os cargos de autoridade e qual o propósito dos cargos de autoridade. Ou quem criou a autoridade e qual o propósito. Nós vamos entender isso perfeitamente. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente usando de autoridade no nome de Deus, e não foi Deus que deu. Mas como ela está investida de autoridade, nós temos que bater o quê? Continência, porque é autoridade. Amém, Jessé? Olha aqui para mim, eu já encerro. Você vai no seu carro, aí um guarda tomou cachaça a noite todinha. Um exemplo, às vezes passou no concurso da polícia, não devia nem ter passado, às vezes são um desdobro, às vezes foi colocado como padrinho, está lá todo errado, mas o cara está naquela farda, quando ele apita, pá, você para ou não para? Para na hora. Ele para na hora. Eu não quero saber como ele entrou ali, quem foi que deu a autoridade dele, se ele está lá corretamente, se ele está lá legalmente, se ele está lá legitimamente, eu não quero nem saber. Aliás, eu não olho, não sei, eu não vejo nem o rosto dele, eu vejo a autoridade dele. Quem está entendendo, irmãos? Apitou, pare, porque ele tem legalidade, para que se você correr, ele vai dizer que era um ladrão, furou a brita, tome bala. E ele está investido em autoridade para isso. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Um dia desse, irmãos, eu não estava nem em casa, mas filmaram, o prédio da frente filmou e me deu uma filmagem. Parou um camburão lá em casa, irmãos, a polícia desceu, chutaram o meu portão, ou portão forte, detonaram o meu portão, bateram. Quando eu cheguei, o portão estava todo empenado. Aí eu cheguei em casa e, meu Deus, o que foi isso? Aí o vigia disse: rapaz, a polícia. O que foi que houve? Um ladrão assaltou aquelas casas e saiu pulando, sabe? Aí a polícia correndo atrás, aí ele pulou dentro do meu muro. Sansão não estava lá, as aldeias de Sansão não estava lá nessa hora. Aí ele pulou em cima, aí a polícia que vinha, tentou arrombar o portão. Aí agora eu vou entrar com ação contra o Estado. Vou, irmão? Não, ele estava no direito do cumprimento do dever. Eles estavam correndo atrás de um ladrão, para pegar o ladrão. Sim. Sei lá, eles estavam cumprindo aquele dever dele lá e correu. Aí ainda chegou, aí eles olharam, aí ele pulou para outra casa. Aí já rodearam, aquela confusão mal do mundo. Terminou pegando o doidão lá atrás, aí no cabo, aquela confusão mal do mundo. Aí eu fiquei só com a porta amassada e com a filmagem. Irmãos, hein? Aí eu fui, contratei um menino, ele foi, desempenou a porta, botou no canto direitinho. Irmãos, sem seta, a gente tem que entender isso. Eles não estavam brincando.
Eles estavam pegando o bandido, podia estar dentro da minha casa, que está entendendo? Deus me livre, graças a Deus que a polícia estava lá, irmão, se não tivesse. O prejuízo era maior, graças a Deus pela polícia, quem está entendendo, irmão? Graças a Deus pela autoridade, pelo poder do Estado, que pode intervir nessas coisas. Então a gente vai estudar na próxima aula, sobre justamente esse poder que o Estado carrega, esse poder que emana muitas vezes do Estado, que emana das pessoas que são instituídas, não só por Deus, nós vamos falar das autoridades eclesiásticas, que é por Deus, mas autoridades que são constituídas, que a gente vai ter que entender cada uma delas, e o perfil é o mesmo, não vai mudar, a gente não vai quebrar, porque é eclesiástico, porque não é eclesiástico, mas a gente vai entender cada coisa, e cada posição que devemos ter diante dessas autoridades. Amém, queridos? Então, na lição número 2, né? 3, né? Graças a Deus. Vamos orar, sentado mesmo, fica sentadinho aí. Quantos foram abençoados esta noite, dão glória a Jesus. Pai, graças te damos no nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra que foi exaltada nesta noite. Senhor, nos perdoa se em algum ponto ferimos a integridade desta palavra. Tu sabes que somos falhos, somos pequenos, mas o Teu Espírito Santo nos revela Cristo, nos revela a Tua palavra e a Tua verdade. Que nós possamos sair desta noite aqui melhores do que entramos, que possamos praticar, Senhor, aquilo que estamos aprendendo neste lugar, que cada um venha amar a Tua palavra, Senhor, e colocá-la no seu coração, porque a Tua palavra diz que nós devemos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E só tem uma maneira, Senhor, de nós não pecarmos contra Ti, é quando a Tua palavra está entronizada em nós, quando nós podemos, Pai, identificar os nossos passos à luz da Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Graças te damos, Pai, por tudo, nós abençoamos a todos que aqui estão. Senhor, nós iremos para casa em paz, seremos guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, teremos uma noite de um sono de paz, um sono tranquilo. Nós vamos deitar e logo vamos dormir, Senhor. Encontraremos os nossos familiares, nossos filhos gozando de perfeita paz, saúde e alegria, Senhor, e nós cremos que toda a nossa casa será salva. Eu profetizo salvação nos nossos lares, e nós diremos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que eu creio e profetizo, no nome de Jesus. Os que creem digam amém.